se você já jogou alguma vez algum jogo, qualquer que seja, você vai reparar que sempre jogos têm níveis. Você nunca vai ver o inimigo final no último, no primeiro jogo. Até por causa disso, lá nas Olimpíadas ou em qualquer Copa, os times principais eles são cabeça de chave. Por quê? Porque se nós tivermos uma Espanha contra a Alemanha no primeiro jogo, a gente vai chegar na conclusão de que o final talvez aconteceu naquele primeiro jogo. E que talvez os dois maiores jogadores da época, eu não estou falando, vocês sabem que eu sou péssimo em matemática. Em matemática também, mas em futebol muito mais ainda. Eu não sei nada de futebol. Mas eu sei que a Espanha e a Alemanha são grandes competidoras. Você não vê o mais difícil no começo. E eu gosto muito, essa é uma das minhas ilustrações favoritas, literalmente. É uma ilustração que eu usava, inclusive, na época de faculdade. Eu gostava dessa imagem. A imagem de um inimigo, um oponente escuro, enorme, desafiando um guerreiro menor, mas brilhante. E isso me lembra também uma coisa chamada Jornada do Herói. Um homem muito inteligente, um homem muito sábio, ele descobriu uma formulazinha de como como acontecem os mitos e qual é a jornada do mito. E toda boa história que a gente vê, desde Senhor dos Anéis, Harry Potter, Jogos Vorazes, todos seguem o mesmo roteirinho. Mas o Frodo é a mesma coisa da Katniss? Não estou falando isso. Mas eles seguem um roteiro em que você vai aumentando o clímax para depois você chegar diferente no mesmo lugar. É um ciclo. É muito interessante. Por que eu estou falando tudo isso? Porque na história de Jesus não tem esse clímax. Não é uma história inventada. Muito pelo contrário. O que nós temos é uma história em que na primeira oportunidade, por favor, alguém desliga o alarme. Obrigado. Na primeira oportunidade que existe da história, o pior inimigo que poderia existir ataca Jesus, assedia Jesus, molesta Jesus. Nós sabemos qual é a história. Por favor. Nós vamos falar hoje sobre um texto que vocês conhecem bem, eu conheço bem, é o meu texto favorito da Bíblia. Se eu pudesse selecionar, com certeza, esse seria o texto querido, o texto que mais me toca o coração, o texto mais íntimo. Não é uma batalha qualquer, é a batalha de Jesus contra o maior dos demônios, contra o demônio que causou a perda da humanidade, a corrupção da humanidade. E onde acontece isso? Acontece logo depois do batismo de Jesus. Jesus tinha sido batizado, tinha acontecido aquela cena maravilhosa. Nós temos João Batista, o maior entre os profetas. Nós temos Jesus batizado. Nós temos a pomba chegando. Nós temos a figura do Espírito Santo chegando em forma de pomba. Nós temos a voz de Deus falando, esse é meu filho. E nesse cenário tão lindo, tão maravilhoso, existe o significado da pergunta, o que é ser o Filho de Deus? A partir de agora, o que vai acontecer com Jesus? E qual inimigo pior Jesus poderia enfrentar? Homens? Nós sabemos que Jesus, a grande guerra não é física, mas é espiritual. E qual pior inimigo Jesus pode enfrentar, senão o próprio diabo? O maior entre eles, o mais revoltoso, aquele que era tão grande, que se achava tão maior e que queria assumir o trono de Deus, mas que no final das contas foi rebaixado, recaído. Próximo, por favor. E para falar sobre essa história, a melhor coisa que nós podemos fazer, claro, é olhar as Escrituras. E a palavra do Senhor nos diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E aqui nós já começamos com um aspecto que parece ser difícil para a gente entender, e pelo menos para mim sempre foi muito difícil entender. Esse conceito de levado pelo Espírito. E eu sempre imaginei que o Espírito tivesse colocado Jesus numa carrocinha e levado, mas não. Nós vemos que, e Lucas nos ajuda a entender melhor esse texto,
nós vemos que Jesus foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. O Espírito mandou o Senhor para lá. O Espírito manda Jesus, você é reconhecido agora como filho de Deus, agora vamos começar o trabalho? Não, agora você vai para o deserto. E assim como Isaac carregou a própria... Por favor, abaixa o tom, o volume, que tá dando muito eco. Obrigado. Assim como eu vejo o Isaac indo e carregando a própria lenha que ia usar para sacrifício, Jesus, ele caminhando, ele é levado para o sacrifício, para o matadouro. Ele é levado para ver seu pior inimigo, o mais perverso de todos. E a gente vê que a Bíblia nunca usa o deserto como um lugar de felicidade. Eu também não penso, algumas pessoas gostam inclusive eu sou uma delas, querem conhecer o deserto do Atacama. Nossa, como eu gostaria de conhecer o deserto do Atacama, ver aquele céu estrelado. Na Bíblia a gente não vê o deserto como um lugar bom em nenhum momento, é um lugar de aflições. Onde aparece o deserto, aparecem problemas. E qual seria a maior luta a se enfrentar? Já é difícil um homem, um humano, enfrentar o diabo. E quando nós olhamos a figura de Adão, a gente pode entender. Melhor, quando a gente vê a figura de Eva, a gente pode entender. Eva era pura, era inocente, mas quem foi ter contra ela foi o maior dos inimigos que ela poderia ter. Não foi qualquer um. O diabo foi assediar, porque ele sabia que a missão era muito complexa. Vamos fazer e vamos usar o nosso melhor atacante para fazer isso, para marcar o gol. E aqui nós vemos um versículo que é muito simples, mas que nos fala que Jesus foi encaminhado pelo Espírito, o Espírito o encaminhou para isso. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. E o que é tentado? A origem grega, tentado, é solicitar a praticar o mal. É ser chamado a praticar o mal. E às vezes a gente olha que tentação é só pecado, mas será que tentação é só pecado? Será? Nós vamos ver, esse texto é muito profundo. E o que é o diabo? Senão a palavra caluniador. Veja que não está em letra maiúscula, porque não é um nome, mas é o caluniador. Jesus sabia que algum espírito perverso iria assediá-lo. E ele estava se preparando para isso. Ele estava indo para lá. Próximo slide. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E daí nós vemos um paralelo. E quando nós olhamos a Bíblia, e eu acho legal que você faça também esse estudo. Quando você olha um texto do Novo Testamento de Jesus, você olha o paralelo e você vê que existe uma sombra enorme dentro daquilo. Não foi descrito porque é interessante, porque é uma informação trivial, porque é uma trivia legal de entender, mas você encontra coisas que já tinham sido passadas, exemplos e sombras do que viria do Cristo, pessoas que passaram pela mesma experiência. E nós vemos a figura, nesse momento, a primeira figura que nós vemos é a de Moisés. Porque Moisés foi chamado ao deserto, e eu acho que ninguém tem problema de se lembrar disso. Mas Moisés, ele jejuou por 40 dias antes de receber a lei do Senhor. Outro mártir, outro exemplo, outro herói da fé que nós temos que também jejuou no deserto para receber a grandiosidade do reino que ele ia receber. Ele ia receber as leis do Senhor, então eu preciso me privar, eu preciso me elevar espiritualmente para receber um prêmio, um elemento tão grande. Nós vemos também um paralelo, e vocês sabem a história, não vai ser um spoiler muito grande. Moisés também é mostrado os reinos de Israel antes da sua morte. Então veja como existem tantos paralelos entre o Cristo e Moisés. Não que Cristo seja igual a Moisés, mas com certeza nós sabemos, Cristo é soberano, está acima de qualquer coisa, mas aquilo que Cristo passou em um dia, em 40 dias para falar a verdade, Moisés passou a sua vida inteira. A carga de estresse, de emoção, de desafios, é a mesma carga que Moisés não conseguiu resistir pela sua vida inteira. Jesus teria que resistir com fome. E é interessante que para nós, para mim parece uma informação meio óbvia, porque a palavra do Senhor nos coloca isso, mas é muito claro o intento de mostrar que Jesus não era o super-homem.
Jesus, ele amava o Senhor, ele era obediente ao Senhor, ele foi fiel até o fim, mas mesmo sendo fiel, ele sentia fome. Ah, não, é pecado pensar que Jesus sentia dor de barriga. Provavelmente sentiu dor de barriga, provavelmente teve fome, provavelmente fedia depois de um dia de trabalho ou de um dia ensinando. Ele provavelmente era cansado depois de um dia, ele queria descansar. Ele queria ter um tempo para ele mesmo. Jesus era humano e ele tinha fome depois de 40 dias. Mas ainda assim, coitado, ele foi colocado no deserto, ele no final das contas, ele foi compelido. Olha como o espírito é perverso com ele. Mas não, era um jejum espontâneo. O texto de Lucas dá a entender que ele se privou de comida. Por quê? Porque ele quis se privar de comida. Deus, ele testa as pessoas. Mas ele não tenta para que ninguém faça o mal. Nós conhecemos o texto bíblico falando sobre isso. E quando Deus permite que o diabo tente as pessoas, ele provê livramento. Então existe uma situação em que ele vai ser colocado no limite físico dele, em que ele vai ser colocado inclusive no limite espiritual, mas vai haver livramento. E não estamos falando, mas isso é Jesus. Jesus era tão ser humano quanto eu e você. E aqui a gente vê um paralelo interessante, outro paralelo interessante, entre Jó e Jesus. Dos dois casos, esses são os únicos dois casos na Bíblia, em que vemos que o Espírito encaminha para a tentação. No caso de Jó, o Satanás foi até Jesus e falou, olha, está muito fácil o jogo para ele, então vamos dar uma dificultada. E Deus falou, pode fazer qualquer coisa, só não tira a vida dele. É compreensível que seja a mesma coisa com Jesus. Faça o que você quiser com ele, só não pode tirar-lhe a vida. E o diabo não é inimigo de Deus, ele está abaixo de Deus, ele é rebelde a Deus, mas ele sabe que contra Deus não se tem como questionar. Deus é soberano até para o diabo. Deus é supremo e soberano, ele está acima de qualquer coisa, inclusive acima do diabo. E aqui a gente vê uma descrição nesse mesmo paralelo, só que no Evangelho de Marcos fala que Jesus estava entre as feras. Jesus estava solitário, com fome e cercado de perigos. O que tinha de bom na vida de Jesus nesse momento? Eu não consigo ficar metade de um dia sem comer, que eu já começo a ficar estressado. Jesus ficou 40 dias sem comer. Jesus ficou 40 dias e não ficou sozinho no deserto vendo florzinho, vendo matinho, vendo pedrinha, mas cercado de animais perigosos. E ainda assim se manteve firme. Próximo slide. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E aqui nesse estudo, né, nessa pequena conversa, que eu nunca consigo conversar muito pouco, eu sei, eu falo demais, mas nós vamos ver ofertas, presentes do diabo. O diabo, ele não se apresenta para mim como um líder do PCC que vai vir me dar um suborno, porque isso não tem o mínimo poder sobre mim. Se alguém toma R$1 milhão para você fazer tal coisa. Isso não me afetaria de verdade, mas outras coisas me afetam. E o diabo não vai vir com coisas que são grotescas para mim, mas ele vai trazer presentes. E o primeiro presente que o diabo traz para Jesus, e isso também acaba me lembrando os 3 magos que vêm do Oriente, o diabo também traz presentes, ele traz provisão, traz segurança. O diabo, ele traz conforto, porque o que eu espero, e quando eu vejo um irmão passando fome, me dói o coração. E eu não estou dizendo que a gente não pode ajudar os irmãos, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas quando eu vejo um irmão passando por necessidade, o que eu penso? Vamos fazer de qualquer coisa para ele conseguir. Ele cedeu por causa disso, coitadinho. O diabo oferece provisão. O diabo oferece estabilidade para Jesus. E Jesus precisava? Jesus precisava. Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer. E se ele comesse
Não teria problema? Teria. A fraqueza física de Jesus não escapou aos olhos do diabo, porque o diabo sabe exatamente qual é o seu ponto fraco. Seu ponto fraco é uma mulher bonita, novinha, o diabo sabe. O seu ponto fraco é falta de dinheiro, você vai fazer de tudo para ganhar dinheiro, o diabo sabe. Se o seu problema for roubo, for coisas muito mais pesadas que eu não quero citar para não ofender ninguém, o diabo sabe qual é o seu problema. Você também sabe. Você e o diabo sabem. Eu não quero saber. O diabo sabe quais são os meus pontos fracos. E ele vai prover. O diabo provedor. O diabo da prosperidade. O diabo que fala, vem que você consegue. A fraqueza de Jesus era nítida, porque qualquer ser humano, não, mas Jesus é santo. Mas Jesus, depois de 40 dias sem comer, ele é fraco, fisicamente. Ele está com a sua debilidade, ele está no seu modo mais sensível. Homem com fome é sensível. E eu não estou, por favor, vocês entendem o que eu falo com sensibilidade no aspecto de Jesus. E aqui nós olhamos e geralmente nos dá uma tentação de pensar, o diabo veio até Jesus, e daí eu penso num homem chifrudo, um homem grotesco, mas talvez fosse um anjo de luz. Talvez fosse uma criatura angelical. Fosse um daqueles querubins belos que cantaram quando Jesus nasceu e que extasiaram os pastores. Ele se veste da melhor forma, da forma mais bonita, mais elegante, mais educada. Ele te oferece aquilo que você quer do modo mais bonito que pode existir, porque ele sabe que você está querendo, você tem fome e a vontade de comer, só tem a comida. O que você não está comendo, desgraça? Come! E ele faz uma estratégiazinha, que ele fez exatamente com a Eva. Porque quando chegou a Eva e a serpente veio, você pode comer qualquer fruto? Ela falou, não, eu posso comer qualquer fruto, exceto aquele no meio do jardim. E daí ele questiona a vontade de Deus. Ele perverte a palavra de Deus. Fala, não, Deus ele só tem medo que você tenha o conhecimento do bem e do mal. Ele teme que você tenha um conhecimento igual dele. Aqui ele faz exatamente a mesma coisa com Jesus. Ele chega com Jesus e ele fala, se és filho de Deus, o que tinha acontecido alguns dias atrás, 50 dias atrás, Deus tinha falado em pessoa, este é meu filho amado, em quem eu comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho orgulho. 50 dias depois, e convenhamos, a gente esquece fácil as coisas, Jesus também era humano, Jesus talvez, se não ficasse firme em oração, em espírito e em jejum, ele talvez se esquecesse disso também. Mas aqui o diabo falou, olha, se és filho de Deus, manda essas pedras, se transformem em pães. Jesus não tinha feito milagres até então. Jesus não tinha operado dons até então. Depois, alguns dias depois, em Caná da Galileia vai ser, e João deixa claro isso, Caná da Galileia é o primeiro dos milagres que Jesus opera. Mas Satanás, ele de uma forma muito elegante, porque Satanás não é aquela coisa grotesca que fala voz grossa e que aposta as pessoas, parece uma pombagira. Não é isso que é o diabo. Mas o diabo é aquela pessoa elegante que usa uma palavrinha. Se és filho de Deus. E o tentador ataca em dois frontes. Ataca o ego de Jesus. Porque Jesus estava sendo preparado, ele tinha 33 anos, ele tinha 30 anos, ele estava passando a vida inteira. E ele ataca o ego de Jesus. E não somente ataca o ego de Jesus, mas olha a estratégia que interessante. Ataca o ego e ataca a carne, a fome. Porque Jesus estava com fome. A mesma tentação do Jardim do Éden. Uma estava com fome de ter o conhecimento de Deus, porque afinal, tudo que Deus tinha feito no Jardim do Éden era péssimo. Então eu preciso não acreditar em Deus. Mas Jesus estava no deserto, tudo estava péssimo. Ele tinha todas as razões para não acreditar em Deus. Vamos ver se realmente acontece. Não é pecado. E muitas vezes, quantas vezes a gente tem discussões inúteis?
Quantas vezes a gente tem umas discussões bobas? Umas discussões em que fala, não faça isso. Daí a pessoa, ai, mas é pecado. Pelo amor de Deus. Será que a discussão sempre fez, mas é pecado? Pelo amor de Deus. TikTok é pecado? Não, mas se você fica olhando meninas quando você é casado, isso é pecado. Isso vai te levar para o pecado. Isso vai gestar pecado. Quando você fica olhando vídeos de fala, Lula é ladrão, Lula é corrupto, Lula é bandido, isso te leva ao pecado de ficar escarnecendo contra o governo. Apostas, não, aposta não tem problema, não está escrito na Bíblia que não pode. Mas se você está criando problema na sua casa por causa de joguinho de aposta, agora as bets. Isso é pecado, isso gesta o pecado. Poxa, a gente vai ficar sempre na discussão, mas não está na Bíblia que é pecado. Jesus não caiu nessa conversa porque não era pecado para o Senhor Jesus ter multiplicado os pães ou ter feito os pães. Porque quando é o presente do diabo, tenha certeza, o diabo não te dá presente à toa. Próximo, por favor. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E a gente às vezes fala, não, eu quero parecer mais com Jesus. Daí a gente pensa em poderes, que Jesus multiplicava pão, Jesus curava, Jesus, ele fez tantos milagres e tantas coisas boas. Mas o superpoder de Jesus, o superpoder que o Senhor Jesus utilizou para se livrar do seu maior inimigo, porque é o inimigo espiritual, o maior dos inimigos espirituais foi a palavra de Deus, e essa nós temos. Então o problema que nós temos não é, eu não tenho capacidade, é porque nós não focamos na palavra do Senhor para nos libertar das investidas do diabo. Porque ele oferece presentes, e os presentes logicamente parecem ser ótimos, mas não são. Qual o contexto em que Jesus usa isso? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Israel estava rebelde. E o Senhor fala isso para ela. Você depende não de pão, não de maná, não de água. Você depende de Deus. E Jesus futuramente vai dizer, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus, ele cita, e esse texto que nós vemos, essas discussões, Jesus usa basicamente Deuteronômios. Ele gosta muito, pelas transcrições de Mateus, a gente vê que é um dos livros favoritos de Jesus, porque ele cita muito Deuteronômios em Mateus. Propositalmente, ele usa uma palavra, homem, nem só de pão viverá o homem. Às vezes a gente usa, desculpa, não, mas Jesus era homem. Jesus não estava com superpoderes, ele não parava de sentir fome, ele não parava de sentir sede. Ele era gente como a gente, sem pecar como a gente. E aqui nós vemos uma resposta elegante de Jesus, uma desferida, gloriosa, educada, forte através da palavra. Quem proveu o pão não sou eu, não é o meu emprego, não é a minha carreira, não é a minha inteligência. Quem proveu o pão é Deus, não o diabo. Cuidado com a oferta de provisão que o diabo tem te feito. E a oferta de provisão que o diabo tem te feito pode vir de várias formas. Eu vou para a Noruega porque lá eu vou ganhar muito bem, lá você vai estar dentro do reino? Não sei. Se lá você estiver dentro do reino, vá com vontade. Não, eu vou conseguir fazer isso. Eu estou evangelizando uma garota muito bonita. Cuidado, se a garota bonita está casada e você está solteiro, melhor você não evangelizar. Procura uma irmãzinha que faça isso. Procura um casal que vá junto. Procura uma pessoa íntegra para ir, porque não confie na sua própria técnica, não confie nos presentes e nas dádivas que o diabo tem, porque ele oferece provisão. Próximo, por favor. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e aqui nós temos a segunda tentação.
É interessante como em Mateus, o antigo Levi, o apóstolo Mateus, ele gosta de chamar a cidade de Jerusalém de cidade santa, que é muito referida no Velho Testamento. Em vários aspectos é referido. E ele leva para o pináculo, para o ponto mais alto. É interessante também, mas aqui... Veja que Jesus, ele foi. O diabo falou, venha comigo, vem cá. E Jesus foi. O diabo não tem poder de possuir, nem de arraigar o diabo. Assim como ele não tem esse poder contra nós, graças a Deus. Mas existe uma tradição rabínica dentro do judaísmo, que quando o rei, o Messias, revelar-se, ele virá e se colocará no telhado do templo. Essa era uma tradição não bíblica, por óbvio, não é uma tradição bíblica, mas os fariseus, o sinédrio, as pessoas que estudavam a palavra de Deus, o Velho Testamento, elas estavam esperando, não, quando acontecer isso, esse vai ser o Messias. O que o diabo faz? Leva o Senhor Jesus para cima, para o pináculo do templo. Falta só uma coisa. Só falta Jesus descer, e imagina um homem caindo e os anjos segurando. Esse é o Messias. Não existiria nenhum fariseu doido o suficiente de falar que essa profecia, de acordo com a tradição rabínica, que ele não era o Messias. Ele confirmaria para a elite religiosa do seu tempo que ele era o Salvador. Acabaria com metade dos problemas de Jesus. E ajudaria tanto, para falar a verdade, porque se Jesus fizer isso, ele não vai ter oposição dos fariseus, dos saduceus, dos zelotes. Ele vai ter o favorecimento do sinédrio. A mensagem de Jesus, que Jesus tentou frustradamente em várias regiões e várias pessoas, eu vou seguir Jesus, eu vou seguir porque, por causa de comida, por causa de milagre, ele falou uma coisa que eu não gostei, eu vou embora. A missão de Jesus na Terra foi tão frustrada, de verdade tão frustrada, como isso teria sido mais fácil? O diabo deu o caminho, olha, Jesus, quer uma estratégia boa? Faz isso. E daí a gente vai de novo para o que a gente acabou de falar. É pecado? Não, não é pecado isso. Existiam vários precipícios. Israel é uma cadeia montanhosa. Por que ele não falou no deserto, faz isso? Porque o importante aqui não é o precipício, mas é o efeito do precipício. Se você faz isso no templo, primeiro, você mostra a santidade. Segundo, as profecias que eles faziam que não eram bíblicas iam se cumprir. E daí a gente chega no segundo presente, na segunda dádiva do diabo. E o diabo tem várias dádivas para a humanidade. Sabedoria. Ele oferece sabedoria, oferece uma estratégia sábia. E o diabo está cheio de ideias geniais para a igreja prosperar. E para você prosperar. O que você quer, me diga, ele vai conseguir. Eu quero um casamento perfeito, ele vai arranjar jeitos para você ter um casamento maravilhoso. Eu quero me casar com a mulher mais linda do mundo. Talvez você consiga. Ele tem estratégias para isso, para você conseguir o que o seu coração deseja. E qual é a resposta de Jesus? Por favor. Ele disse, se és filho de Deus, atira-te de baixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarem numa pedra. E de novo, olha, Jesus não respondeu sobre a sua identidade, ele volta para o argumento, se você for... atira-te de baixo, porque está escrito, porque você vai estar... Olha só, o diabo ensinando Jesus como cumprir as profecias, falando sobre ele mesmo. Genial! Por que Jesus não aceita? Ele usa a palavra de Deus para abusar dos privilégios. E ele fala basicamente, prova os seus privilégios. Ele faz referências a Salmo 91, 11 e 12. Ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Ele
fala exatamente a palavra. Antes, ele não falou a palavra de Deus. Agora, ele usa a palavra de Deus. O problema é que tira do contexto. E quantas vezes, nossa, turma após turma da escola da Bíblia, eu falo, mas a pessoa, não, mas a gente tem que manter a unidade, não, mas Deus é misericordioso, não, mas, e só, coitado da pessoa pequena, porque sempre é o anão, sempre tem um anão no meio. Mas ele levanta uma dúvida, será que realmente Deus vai guardar todos os seus caminhos, Jesus? E daí vem várias coisas. E daí você pode perguntar, e eu sou uma pessoa, é uma experiência pessoal que eu falo para vocês. Eu olho para a minha vida, eu vejo quanto pecado eu cometo, quantas coisas ruins eu fiz, quantas decisões ruins e péssimas eu tomei. E daí eu começo a falar, será que Deus realmente pode cuidar de alguém igual a mim? E nós precisamos tomar cuidado, porque Deus provê proteção, até para o pior dos pecadores. Ele sustenta, Ele protege, mas nós não devemos abusar do nosso Senhor, do amor que Ele tem por nós. Próximo, por favor. E daí a resposta de Jesus, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E daí Jesus, ele usa um contexto errado e ele coloca um contexto correto. Porque ele usa Deuteronômios novamente, Deuteronômio 6,16. Ele corrige essa interpretação errada. Ele não nega o que o diabo disse, porque o diabo usou perfeitamente a palavra do Senhor, ele o tirou do contexto. Mas a palavra é perfeita. Não devemos esperar a ajuda de Deus, se não for essa a vontade divina. E não podemos forçar Deus a nos salvar quando está fora da vontade divina. Quantas pessoas eu vejo se endividando imprudentemente porque, não, Deus vai prover. Nenhum homem de bom senso se jogaria do penhasco. Porque ninguém seria tão louco assim pensando, não, Deus é bom, Deus vai me proteger. Então, porque se nenhum homem faria isso em sã consciência, por que Cristo se jogaria? Às vezes a gente usa e a gente faz aposta com Deus. Ele fala, Senhor, não, o Senhor é bom, eu vou fazer o errado, mas eu sei que o Senhor é bom, o Senhor vai salvar. Cuidado, não seja um ingênuo conveniente. Próximo slide. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E aqui nós temos um elemento figurado, por óbvio. Não existe nenhum monte no mundo que você consiga ver todos os reinos. Mas é uma figura hipérbole. E o diabo agora faz sua última investida. Ele mostra um outro atalho, uma conciliação. Tudo bem, Senhor, vamos tentar fazer uma conciliação entre nós dois. Porque eu posso atrapalhar a sua vida. E eu posso atrapalhar muito a sua vida. Mas nós podemos chegar no meio termo. E aqui lembra, novamente, voltando a Moisés, o paralelo, lembra Moisés subindo no Monte Nebo e avistando a Terra Prometida e os reinos da Terra Prometida. Que provavelmente Jesus estava na Palestina. Próximo, por favor. E aqui nós vemos a terceira oferta, o terceiro presente, a terceira dádiva do diabo, o poder. O poder. E no versículo 9, ele disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Existia uma promessa de que o Messias reinaria sobre todas as nações, o Mestre reinaria sobre todos os povos. Então, que coisa melhor do que você chegar no meio termo? Às vezes nós gostamos de fazer meio termo. Não, eu faço isso, já é o suficiente, a graça me basta. Cuidado, cuidado. Quem perverte a palavra do Senhor, ou é porque é falso inocente, porque assim deveria ler, não existe desculpa para você perverter a palavra de Deus, ou senão você só quer mentir para você mesmo. O Messias teria que reinar sobre todas as nações. E o diabo, o que ele faz? Ele se apresenta como dono. Você tem que reinar sobre tudo? Eu sou o dono de tudo. Vamos chegar no meio termo? E o pior,
Jesus não nega que ele é o dono do mundo, muito pelo contrário. Nós vemos em João várias vezes ele falando que quem é o dono do mundo? É o diabo. Não me parece ser uma oferta meia boca, uma oferta parcial. Ah, será que o diabo está mentindo? Não sei, mas Jesus não tratou como uma oferta, para de zoar o capeta. Ele não fala isso. E aqui nós vemos um problema contemporâneo. Nós fingimos adoração a Deus. Quantas pessoas estão aqui que faltaram por motivos que não são extraordinários? Mesmo sabendo que existe um mandamento, você deve partir o pão, beber o cálice, você deve ofertar no primeiro dia da semana. Ah, mas eles estão em outras congregações. Eu não estou controlando ninguém. Não é essa questão, você precisa vir aqui e bater ponto, não é isso. Mas esteja em uma congregação, esteja no reino, obedecendo, porque existe um mandamento. Mas a gente finge, não, vamos. Não, é porque tem um motivo especial, não, é porque tem um motivo sério. Cuidado. Os fins não justificam os meios. Não justificam os meios. É a última tentação, porque Satanás agora revela e oferece o que ele tem tudo. Ele dá a sua cartada final. Ele começou com pão, que para ele não ia fazer nenhuma diferença. Ele mostra, então, ele dá o caminho, ele dá sabedoria, estratégia de ouro, a chave de ouro para você ser bem-sucedido, Jesus. Mas Jesus não caiu de novo nessa estratégia. Então, eu vou dar tudo, eu vou jogar minha mesa toda, vou dar todo o valor na aposta. E ele dá tudo. E o diabo, assim como no início, o primeiro pecado da humanidade veio abraçada com o diabo, o que o diabo queria, que o primeiro pecado de Jesus fosse abraçado com ele, tivesse o selo de aprovação do diabo. E daí vem tantos elementos, pessoal. Quantas coisas que o diabo oferece se a gente adorar a ele. E quantas pessoas a gente coloca como o diabo, nesse caso. Quantas vezes, minha família, meus filhos, eu preciso cuidar dos meus filhos, por isso que eu não venho no culto. Minha família, não, é muito difícil, porque o meu marido não aceita que eu vá, a gente fica brigando, é muito ruim. Não, a tradição da minha família, a tradição da minha igreja não é fazer desse jeito. Por mais que seja a Bíblia falando, não é o Ailton ou qualquer pessoa, mas a palavra do Senhor falando. Então você acaba louvando e adorando as coisas externas e deixando de lado a palavra do Senhor. Por favor. E então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E aqui é interessante que Jesus usa a mesma ordem que ele deu a Pedro. A mesma ordem se repete. E ele fala: sai, porque você me ofereceu tudo, mas o seu tudo não é o suficiente. O seu tudo não vai fazer eu tropeçar. Talvez nesse momento Jesus tenha reconhecido a natureza do tentador. A Bíblia não fala que o diabo se reconheceu, se identificou. Apareceu um anjo de luz, mas Jesus ele não tinha tido. A Bíblia não fala que ele tenha tido qualquer experiência com anjos anteriormente. Ele não sabia, mas quando foi dado o mundo, ele sabia de quem era o mundo. O mundo era do diabo, então ele sabe agora com quem ele está lidando. E não é o suficiente. O maior dos inimigos espirituais não é o suficiente para Jesus. E às vezes a gente olha, não, o mundo espiritual é muito grande, o mundo espiritual não é suficiente para conter Jesus. O Jesus que não tem apoio de milagres, o Jesus que não tem apoio da onipotência, onipresença, onisciência, mas que ele tem única e exclusivamente obediência ao Senhor Deus. Agora, ordenava que ele retirasse. E ele faz uma adição, olha que interessante. Nesse contexto, Jesus ele coloca uma palavra na lei. E ele fala: adorarás e só a Ele darás culto. Esse só não está dentro da lei, dentro de Deuteronômios. Mas Jesus, ele aplica. E dessa vez dentro do contexto. E a partir desse momento, em Lucas, capítulo 4:13, diz que
o diabo se afastou até o tempo oportuno, até ser conveniente para o diabo. Não foi a última investida, mas com certeza foi a investida mais forte do diabo. Ele em pessoa, ele presencial, para servir presentes a Jesus. E olha como Jesus é cruel, Jesus não aceitou. Cuidado em aceitar presentes. Tenha certeza de que você sabe de onde está vindo esses presentes. Talvez esteja vindo do diabo. Próximo. Então Jesus lhe ordenou. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviam. Olha que interessante. No final das contas, no final da guerra, o que aconteceu? Jesus recebe tudo que o diabo falou que ia dar. Tudo. Porque primeiro foi questionado, o pão do céu. Literalmente os anjos vieram e trouxeram pão para o Senhor. Depois os anjos o serviram. Não, mas se você tropeçar, os anjos vão te servir. Os anjos serviram logo após a tentação. E a gente sabe que o diabo ofereceu todos os reinos. Mas nós sabemos que Cristo estabeleceu um reino que jamais será extinto, que jamais será quebrado, que jamais será dizimado, porque Ele é eterno. E nós temos a certeza que o mundo vai acabar, mas a igreja não. Jesus não caiu na cilada dos presentes do diabo. Cuidado para você não cair. Por favor, conclusão. Jesus era humano, como eu e você. Não há desculpas para não superarmos as nossas tentações. É muito forte. Jesus era tão humano e fedia tanto quanto o meu suor ou o seu suor. Primeiro ponto, nem sempre convites irresistíveis que são maravilhosos são bênçãos. Por vezes servem de mero egoísmo. Seu corpo não é um bom juiz para você seguir. Não, mas eu vou ficar melhor, eu vou me sentir melhor, eu vou estar melhor. Talvez não seja melhor. Aprenda a conhecer a palavra e a colocar a palavra para ver se realmente é melhor para a sua salvação. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Segundo ponto, Jesus não quis facilitar seu ministério, mas obedeceu a Deus. Deus te amar não é motivo para você viver colocando sua vida e a sua salvação em risco. Se algo coloca a sua salvação, a sua vida em risco, corta. Não é um presente, não é tecnologia, não é benesse. Isso está te levando para o inferno. Hoje parece que você consegue conciliar, amanhã não vai dar. E daí você vai se olhar vergonhoso e falar, não, já é muito tarde de eu voltar. Já é muito tarde de eu mudar. E às vezes, infelizmente, é tarde. Terceiro, melhor ser fraco no Senhor do que poderoso no diabo. É melhor que a congregação, que você, que todos nós, que o reino seja fraco. Tem poucas pessoas, as pessoas não gostam, as pessoas não gostam do meu jeito, eu não consigo crescer, eu não consigo prosperar, todo mundo na empresa cresce, eu não. Melhor você ser fraco no Senhor do que ser poderoso no diabo. O diabo é o senhor deste mundo. E cuidado para criar seus filhos, para que eles não queiram vencer na vida, só que acabem indo para o inferno. Eu quero formar um médico. Não, você quer formar um bom cristão. Eu quero formar que ele tenha uma família feliz. Não, você quer formar para que ele obedeça primeiro a Deus. O poder de Jesus é a palavra. Aprenda a usar esse mesmo superpoder de Jesus, porque esse poder derrotou o diabo. Jesus não precisou de milagres, não precisou de operações miraculosas, mas ele não precisou nem explicar as coisas, ele simplesmente usou o texto bíblico. Talvez seja essa a nossa melhor força. Cuidado com essas 3 ofertas. O diabo vai te oferecer provisão. O diabo vai te oferecer sabedoria. E o diabo vai te oferecer poder. Saiba rejeitar os presentes do demônio. Vamos fazer uma oração.